Filme Criatura Voraz, filme de terror no qual eu tropecei navegando bestamente pelo catálogo da Prime Video chamado Criatura Voraz. Sinceramente, eu curti mais o nome do filme no original em inglês, que é It Feeds, que traduzindo ao pé da letra é Se Alimenta. E a história, sem dar muitos spoilers, e mais ou menos assim. Uma mulher que perdeu seu marido recentemente por suicídio, vive com sua filha na sua casa, que também é seu local de trabalho, e ironicamente, a mulher é terapeuta. Mas, ela não é uma terapeuta qualquer, ela tem poderes paranormais, ela tem a capacidade de, tocando na cabeça da pessoa, entrar com sua mente na mente da pessoa, e ajudar essa pessoa a superar o seu trauma. Ela tem esse poder, e parece que seu marido também tinha, e foi isso que o levou a se matar. Ele viu alguma coisa na mente de alguém que o deixou perturbado, e ele nunca mais foi o mesmo. E aparentemente a filha deles também tem esses poderes, mas ela ainda está aprendendo a desenvolver esses poderes. Então um dia, quando ela está atendendo um cliente, uma garotinha apavorada e cheia de cicatrizes bate desesperada na casa dela, pedindo ajuda. Ela diz que uma pessoa disse que ela poderia ajudá-la, mas antes que ela possa, de alguma forma, explicar qual o problema dela, a terapeuta entra na sala e enxerga uma criatura demoníaca conectada à garotinha. Ao mesmo tempo, o pai da garotinha chega atrás da filha e sai arrastando a filha com ele e dizendo que ninguém pode ajudá-los. Então, a filha da terapeuta, que se condói muito com a situação da garotinha, pede para ela ajudar. Mas a terapeuta, assustada com a criatura que viu e não se sentindo capaz de ajudar, fala para a filha que não. A garota então, que não viu a criatura capirotesca grudada na garotinha, resolve ela mesma se intrometer na situação para tentar ajudar a criança. Claro que isso tinha que dar merda, né? Mas, eu não vou contar o que acontece depois disso. Para não dar spoilers, eu gostei para caramba do filme. Ele tem uns momentos nojentos e uns momentos clichês, porém, achei o filme bem legal. Recomendo. Está no Prime Video. Assistam. Uma garota consumida por uma força bestial obscura bate na porta do consultório de uma psicóloga clarividente, que adentra fisicamente a cabeça de seus pacientes para expurgar seus traumas mais profundos. O filme de terror que não vai te deixar piscar por nenhuma minuto. Criatura Voraz é um terror intrigante, capaz de fazer você ficar preso na Max por altas horas. Muitas vezes alguns filmes de terror são lançados e não recebem a atenção que deveriam. Foi exatamente isso que aconteceu com Criatura Voraz, um longa de origem canadense, que foi lançado em 2024, mas somente agora, em 2025, quando chegou ao streaming da Max, está recebendo a atenção merecida. Criatura Voraz é um filme de 1h41 de duração que conta com terror e suspense do primeiro ao último minuto. O longa traz um elenco não muito conhecido, mas com certeza muito talentoso. E se você ainda está com dúvidas se deve ou não assistir, vamos continuar com a leitura para conhecer a obra mais de perto. Cynthia é uma psicóloga que é capaz de acessar o subconsciente dos seus pacientes, visualizando fisicamente os traumas que eles mesmos tentam esconder. Ao guiá-los por essas memórias distorcidas, ela não apenas compreende suas dores em Criatura Voraz, ela os cura e os ajudam a enfrentar aquilo que estava os consumindo por dentro. Mas seu trabalho acaba se tornando um tanto quanto sombrio quando uma jovem aparece na sua porta completamente desesperada. A garota afirma estar sendo perseguida por uma presença maligna, uma entidade que a acompanha desde a infância. Para Cynthia, acostumada com os horrores da mente humana, essa ameaça parece ser algo diferente. No entanto, ela é bem real e muito mais perigosa do que tudo que ela já enfrentou. Com a ajuda da sua filha Joren, ela decide ajudar a menina, mas ao entrar no subconsciente da jovem em Criatura Voraz, as duas se deparam com algo que não deveria existir. Uma força viva, faminta e moldada pelo medo e pelo sofrimento. O filme me surpreendeu. Já de início se percebe que a qualidade da gravação é boa, e a história se mostra interessante desde o começo. O filme tem uma boa condução, com cenas misteriosas e pontos soltos a serem ligados. Esses pontos são ligados no decorrer da trama e conta com uma boa participação dos atores. O final achei bom, e os detalhes são mostrados, como cicatrizes das lutas e outros pontos.
Criatura Voraz é o tipo de filme que chega de mansinho, quase pedindo licença, mas que termina arrancando o chão e empurrando o espectador para dentro de um buraco escuro, claustrofóbico e desconfortável, justamente onde deveria estar. Qualquer um que se propõe a consumir uma história de terror psicológico com esse nível de intensidade. O longa, dirigido por Charles Archibald, tem cara de produção independente, orçamento limitado escancarado em alguns momentos e aquela textura meio crua que costuma afastar quem está acostumado com o polimento plástico dos blockbusters. Mas se engana quem pensa que isso o diminui. Na realidade, Criatura Voraz faz questão de usar essas limitações como combustível para construir uma atmosfera que é, ao mesmo tempo, visceral e carregada de metáforas mentais que falam de dor, traumas e heranças emocionais quase impossíveis de serem quebradas. Na superfície, a trama é até simples. Uma psicóloga chamada Cynthia, que possui dons clarividentes, entra literalmente no subconsciente dos pacientes para tentar curar feridas profundas. Quando uma jovem completamente atormentada surge à sua porta suplicando ajuda contra uma força parasita que a consome, Cynthia, junto da filha, Joren, se vê obrigada a confrontar não só a entidade, mas também seus próprios demônios internos. É nesse ponto que o roteiro começa a brincar com o que há de mais sujo e vulnerável no psicológico humano. Não estamos falando de possessão demoníaca no molde clássico, tampouco de vampiros ou criaturas góticas típicas. A entidade que se alimenta dos personagens aqui é muito mais um espelho retorcido das dores que cada um carrega, funcionando como uma metáfora viva para traumas não resolvidos, depressões crônicas e feridas emocionais que insistem em sangrar. Não importa quantas sessões de terapia se faça, o filme poderia ter caído na armadilha do chamado horror elevado, aquele que adora gritar para o espectador que tudo ali é uma analogia para o luto, a culpa ou a ansiedade. Só que Criatura Voraz foge desse lugar comum com certa elegância. Ele não se exime de deixar claro o simbolismo do monstro, mas também não esfrega isso na cara de quem assiste, mantendo a prioridade no horror em si, no medo primal do desconhecido e no desconforto de ver alguém ser invadido por algo que vai devorando cada pedaço do seu ser. A balança entre o drama psicológico e o terror é bem calibrada, o que faz o filme soar natural, fluido, sem aquela afetação tão presente em títulos que tentam a todo custo provar que são profundos. Visualmente, há decisões corajosas. A fotografia trabalha sombras com agressividade, o design do tal parasita é perturbador, e a forma como ele se alimenta é o tipo de imagem que fica impressa na retina, muito depois que os créditos sobem. Pena que, por limitações evidentes, o filme não consegue explorar o monstro com o detalhamento que ele merecia. Dá para sentir o orçamento apertado em alguns cortes rápidos e efeitos que poderiam ser mais refinados, mas nada que comprometa o impacto geral. O terceiro ato ainda surpreende por tomar ares quase góticos, lembrando em certa medida um Inception distorcido pelo filtro do horror. A imersão nesse subconsciente fragmentado entrega algumas das melhores cenas e consolida o subtexto do longa. Lutar contra o trauma é, antes de tudo, se perder dentro dele para tentar entender suas engrenagens. E nem sempre se sai inteiro desse labirinto. Existe quem compare Criatura Voraz com Insidious, e dá para perceber sim ecos do terror de James Wan aqui, principalmente na relação mãe-filha enfrentando o sobrenatural. Mas enquanto Insidious caminha mais para o espetáculo do susto arquitetado, Criatura Voraz prefere a via da desconstrução emocional, construindo medo através do colapso dos personagens. É curioso porque esse é justamente o tipo de filme que parece ter nascido para preencher um vazio muito específico. Sabe quando você procura algo que capture aquele sentimento torto, quase intraduzível, de ser perseguido por algo invisível, que te usa para se alimentar, mas que não é um demônio, não é um vampiro, não é um assassino mascarado? Algo mais difuso, que habita o quarto escuro, que sussurra enquanto você tenta dormir, que se confunde com a própria depressão? Pois é, Criatura Voraz entrega isso. Atinge em cheio esse lugar sombrio onde dor mental e terror sobrenatural se encontram, sem precisar de cartazes gigantes anunciando metáforas. No fim,
fica a sensação de que, com um pouquinho mais de recursos, a produção teria potencial para se tornar um clássico cult instantâneo do horror psicológico contemporâneo. Mesmo assim, o que Archibald e equipe alcançam é digno de respeito. Eles entenderam que, para o medo ser eficaz, não basta o jump scare. É preciso colocar o público diante de seus próprios abismos internos e perguntar, em silêncio, o que diabos tem lá embaixo? Criatura Voraz faz exatamente isso, e sai de cena deixando a porta do inconsciente.